Hoje eu vou entrar com você numa passagem que você já deve ter lido ela algumas vezes, mas hoje eu quero te explicar de uma forma muito interessante. Eu podia falar várias coisas, mas eu vou pegar um ponto só para falar com você sobre esse texto do Sermão da Montanha, já que eu já venho nessa série de mensagens, hoje é a penúltima das mensagens do sermão, terminando o capítulo 7 já. Jesus vai falar aqui na sua Bíblia, em cima do versículo 24, tem um título dizendo que é os dois alicerces. Porque ele está falando de dois tipos de pessoas, um que ouve e não bota em prática, é o homem que constrói a casa ou a vida dele na areia. O outro é aquele que ouve a palavra e bota em prática aquilo que está ouvindo, através das pregações, dos cultos, dos próprios sermões de Cristo. Então Jesus fala que esse homem é aquele que vai construir sobre a rocha. O texto traz uma semelhança, onde a chuva, o temporal, o vento combatem. O vento vai combater as duas casas, tanto a edificada sobre rocha, como a construída sobre areia. Só que a diferença é que uma casa cai e a outra não cai. Jesus também fala sobre salvação, que às vezes nós estamos construindo a nossa vida cristã em apenas ter conhecimento da Bíblia e não ter experiências com Deus. E isso é um grande problema, porque no último dia a nossa casa vai cair e nós vamos descobrir que construímos a vida cristã sobre uma plataforma errada e vamos perder a salvação. Porque às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas ela tem pouca experiência, e essa é uma dificuldade. E conhecimento é uma coisa, experiência é outra coisa. São campos diferentes. Às vezes eles se cruzam e muitas vezes se completam, mas em alguns casos eles são diferentes um do outro. Então Jesus vai falar para você sobre algo muito importante. E o que eu quero falar com você hoje aqui no texto dos dois alicerces é: como você tem construído a sua vida cristã e que tipo de crente você é? Somos aquele crente que está dentro da igreja só absorvendo, só ouvindo, já tem anos, tem bastante conhecimento da Bíblia, mas não vive nada. Porque se olhar para você dentro de casa, você não é o que parece dentro da igreja. Se olhar para você no trabalho, você não é o que parece dentro da igreja. Porque às vezes somos aquele crente que ouve, mas não pratica. E nós temos que ser o tipo de cristão que não apenas vai ouvir. Você pode ter nascido na igreja, crescido na igreja, está muitos anos na igreja, mas eu preciso escutar, eu preciso ouvir, eu preciso aprender de Cristo, mas eu preciso botar algo dentro de mim, que cada culto que eu sair dessa reunião, que eu ouvi o pastor, o obreiro, que eu escutar alguém pregar a mim um evangelho, eu tenho que sair dizendo: Deus, eu quero mudar, eu quero praticar isso que eu estou ouvindo. Não importa o que você fez no passado, porque nós não conseguimos mudar o que já passou, mas podemos mudar o que vamos viver daqui para frente. E temos que colocar isso no coração. Eu não quero ser aquele que ouve e não pratica. Eu quero ser aquele que estou ouvindo, aprendendo, que todas as vezes que Deus fala comigo, e Deus vai falar conosco através da palavra, Deus vai usar alguém para falar conosco. Algumas vezes você pode ter o privilégio de ouvir Deus falar com você, mas isso você tem que ter uma comunhão um pouco mais íntima com Ele, que a maioria às vezes ainda não chegou nesse nível. Mas a maioria das vezes Deus vai usar alguém, um obreiro, um pastor, um ministro, um pregador, um missionário no programa. Eu tenho que ouvir aquela palavra, analisar a minha vida e dizer: Deus, eu preciso praticar isso. Você tem que ser um cristão que pratica, não um cristão que apenas ouve. Porque o que vai salvar a minha casa não é o quanto eu prego para eles, mas é o quanto você testemunha. E às vezes você está há anos na igreja e a sua casa ainda não viu o seu testemunho, ainda não viu uma mudança. E talvez é por isso que eles ainda não vieram para a igreja. Fé sem as obras afasta as pessoas de Cristo. Às vezes temos a fé, mas não temos o quê? As obras. Cada vez se afasta a sua família do Senhor. As obras, elas não salvam, como o apóstolo Paulo disse, mas elas são importantes porque elas são o resultado da nossa fé. O resultado de 1 mais 1 na matemática vai dar 2. O resultado de uma pessoa que mudou de vida, aceitou a Cristo, é igual a obras. E por que a minha família não se salva, pastor? Porque eles não viram mudança em você. Por que você passa por um ambiente de trabalho, trabalha lá há anos, e nenhum colega se converte? Porque eles não viram Cristo. Então você tem que pensar que às vezes você é o cristão que está construindo a sua vida espiritual na areia, e talvez no último dia você vai ter uma surpresa: a sua casa vai cair, e você talvez não entrará no céu. Só que hoje é o dia da gente tomar uma decisão.
Eu tenho que ser um cristão que estou na igreja, que estou nos cultos, que estou nas reuniões, que estou ouvindo o pastor e que eu vou botar em prática aquilo que eu estou ouvindo. Eu quero construir a minha vida na rocha, para que no último dia eu possa ter a grata satisfação de saber que eu vou entrar no céu, porque a minha casa não cai, porque eu construí a minha vida sobre um alicerce importante. Que alicerce é esse? Praticar. É tão ou mais importante do que apenas ouvir e crescer em conhecimento, porque só conhecer leva você para a letra, e às vezes você vai para um extremo teológico, e tem muita gente que conhece bem a teologia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Mateus capítulo 7, vamos começar no versículo 24, a Bíblia Sagrada diz assim, eu quero que você leia todo o contexto comigo, que diz assim, ó, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, pega uma caneta e sublinha isso aí, o que Jesus vai falar agora, e faz o que, queridos? E as pratica. Esse é o detalhe mais importante desse texto, desse ensinamento que Jesus está trazendo para nós, o momento onde a pessoa pratica, é isso que ele quer trazer ênfase. Você pode pegar a casa na rocha, na areia, falar de casamento, podia falar de muitas coisas, mas o detalhe é, Jesus está falando aqui, é praticar. O texto é claro, está dizendo que não basta só eu ouvir, só eu sentar nesse culto, ser um bom ouvinte do pastor pregar, achar bonito, admirar, pô, que legal essa mensagem de hoje, mas Jesus está dizendo que ele precisa que lá fora a gente pratique isso que estamos escutando aqui. Aí ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e as praticas. Aí ele diz, eu vou fazer uma comparação, vou assemelhar essa pessoa ao homem que é prudente. Pastor, o que é a prudência? A prudência é uma virtude que toda pessoa, não importa se ela é cristã, porque às vezes a pessoa está assistindo o meu canal, não é crente, ela precisa desenvolver. A prudência é a capacidade de tomar decisões certas, de fazer boas escolhas, de tomar uma decisão não olhando para o chão, mas sempre olhando para frente, porque eu estou decidindo hoje, mas eu estou pensando no futuro, porque toda escolha que você faz hoje, ela vai trazer uma consequência para o seu futuro. Então isso é a prudência, é a capacidade de fazer uma escolha, mas uma escolha acertada, não olhando para o agora, não pensando no momento, não deixando as emoções dominarem a minha vida para tomar essa decisão, mas olhando para o futuro, e sabendo que ela vai trazer vai trazer para mim algo, uma consequência. Então eu estou pensando também, eu estou calculando o impacto da decisão que eu estou tomando, porque eu sei que ela vai trazer uma consequência. E existem decisões onde nós escolhemos uma coisa em detrimento de outra, só que nós precisamos buscar, e ele está dizendo que a pessoa que pratica, ela está sendo prudente. Por quê, pastor? Porque ela está pensando no futuro, e o futuro dela é salvação. Então a pessoa que ouve a pregação do evangelho e bota em prática aquilo, quando a palavra vem de confronto a um comportamento, a uma atitude, a uma característica errada, a um defeito que possuímos, de pronto nós paramos para Deus, eu não quero mais, eu quero sair daqui para mudar, eu posso ter errado até esse momento, mas o Senhor falou comigo, e desse momento em diante, eu quero fazer diferente. Quem é que vai fazer diferente? E é isso que nós temos que buscar. Agora leia comigo, e todo aquele que escuta as minhas palavras, e faz o que, queridos? O que ele faz? Pratica. E aí você tem que marcar esse texto na sua Bíblia, que isso eu quero que você bote no coração hoje, nessa mensagem do sermão, sobre os dois alicerces. Aí ele diz aqui, eu vou assemelhar ao homem prudente, a pessoa que está olhando para o futuro, por isso que ela pratica, que edificou a sua casa sobre o quê? Você sabe que a forma como você constrói a sua casa é importante para amanhã. Eu não sei se alguém já, às vezes você dirigiu uma construção, ou você foi construir, talvez você não é o profissional que trabalhou lá, o engenheiro, o arquiteto, o mestre de obras, o pedreiro, o servente, mas você é a pessoa que delegou e ficou às vezes fiscalizando, porque você financiava aquela obra e tinha um projeto no coração da sua casa. Se você for construir ela de qualquer jeito, ela vai ficar bonita, você faz qualquer coisa ali para levantar o tijolo, às vezes levanta direto do contrapiso ou direto do chão mesmo, não faz muita coisa lá, muita questão de ter algo importante, levanta a sua casa, ela vai ficar bonitinha. Dependendo da estrutura, daqui a um tempo vai dar rachaduras, mas o grande problema que você vai ter são infiltrações. E o seu reboco vai viver caindo. Irmão, você pode passar o que mandarem você passar. Olha, 90% de chance que não vai ter solução. Porque a solução está no início. Quando você começou a fazer as vigas, você deveria ter impermeabilizado para não chegar no tijolo.
para não subir da viga que está com contato no chão para o tijolo. Tem gente que bota manto, outro bota pinche, o outro vai botar algum produto moderno que existe, cada um, para que não suba. E às vezes você não fez isso. Você não preparou uma estrutura boa. Seja prudente. Tudo que nós fazemos hoje vai trazer uma consequência para quando? Jesus está dizendo que a pessoa que pratica a palavra, que faz, está ouvindo a mensagem e está mudando a cada culto, está melhorando a cada reunião, Jesus diz que essa pessoa está pensando no futuro. A casa dela não vai cair. Pode vir o que vier, esse crente vai estar sempre firme. Amém? Agora, o crente que não pratica, ele vai falar agora, segue em frente comigo, é o versículo de número 25, vamos ler agora o que veio sobre a vida desse que praticava. O 25 e o versículo 27 são iguais. Eu quero que você leia e perceba que se repete as mesmas dificuldades, as mesmas intempéries, problemas climáticos sobre a vida dos dois. Olha o que diz 25: e desceu a chuva, correram rios, sopraram o que, queridos? Ventos. Presta atenção que você vai ler isso aqui depois de novo. E combateram aquela casa. E o diabo vai combater você, ele não quer que você entre no céu. E ela não caiu. Por quê, queridos? Porque estava edificada sobre o quê? De acordo com o que Jesus falou, a pessoa que edifica, ele está dando um exemplo de construção, porque ele está falando com pessoas que são camponeses, agricultores, alguns são da cidade, mas o que ele está falando principal desse texto é praticar a palavra. Aí ele faz a comparação de como você constrói uma casa, ele está dizendo que quem pratica está pensando no futuro, que é a salvação. Aí ele diz, a casa não caiu. Agora vamos para o 26, que vem o outro homem, que é o que eu e você não podemos ser a partir desse culto. Nós podemos ter sido até esse exato momento, até essa pregação, e é para isso que você vem à igreja, para descobrir o que você tem feito e aonde você precisa mudar. Esse é o sentido de estarmos aqui, ouvirmos a Deus para que Deus nos mostre tudo aquilo que ainda precisamos para entrar no céu. Alguém aqui quer ir para o céu? A metade, o resto não quer? Deus te abençoe. Quem quer ir para o céu, diga amém. Amém. Então vamos lá, versículo 26, e aquele que ouve o que, pessoal? Estas minhas, porque cada culto Deus está falando alguma palavra para você, cada sermão, cada reunião, cada pregação, Deus está falando alguma coisa conosco. Muitas vezes no nosso momento íntimo, onde ficamos em algum ambiente sozinho, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, muitas vezes ali Deus também fala algo conosco, e nós temos que prestar atenção. Não importa se o que Deus vai falar vai ser forte, vai ser uma correção, uma orientação, até uma inspiração para alguma coisa, mas temos que ouvir. Ele está dizendo, você ouve as minhas palavras, que eu estou falando agora, e olha o que ele diz, e não as cumpre. Isso não pode mais acontecer na sua vida. Você não tem mais tempo para continuar assim, para continuar sendo um crente que senta nesse banco e só ouve e não faz. Você está brincando com o seu futuro, e o seu futuro está chegando a cada segundo, e o que você está vivendo hoje é só uma consequência da vida que você decidiu levar. Mas você pode, a partir de hoje, levar uma vida nova. Essa escolha é sua. Ninguém vai escolher por você. As pessoas podem insistir contigo, podem brigar com você, podem te mostrar um plano, e você continuar na mesma. Você não pode mais ser a pessoa que não cumpre. Porque a cada dia que passa, a nossa salvação está mais perto do que o primeiro dia onde conhecemos Jesus. E daí ele diz, e aquele que não cumpre, eu vou comparar ele a um homem o que, queridos? O insensato é o contrário do prudente. O insensato, você pode botar o sinônimo do insensato, é tolo, bobo. Está pensando no agora e não está vendo o futuro, pensando em consequência, ele é bobo. Está vivendo apenas o momento. E a maioria das pessoas vive só o agora. Por isso que chega no final da vida é só reclamação da vida que tem, do dinheiro que ganha, do salário, da aposentadoria. Porque a maioria só vive o momento. Aí a Bíblia diz, e não cumpre. Eu vou comparar ele a um homem tolo, insensato. Você não pode ser. Olha para o irmão do lado e diga, chega de ser tolo. Amém? Nós temos que botar a palavra de Deus em prática, irmãos. Agora leia. Ele é um homem sensato. Ele edificou a casa dele sobre o que, queridos? Por que Jesus está falando de areia? Porque a areia é volátil. Ela se move, se movimenta. Você já deve ter percebido que às vezes a duna, ela vai andando. Às vezes tem até cidades que tem uma determinada parte onde tem dunas de areia, e começa aquelas dunas de areia ao longo dos anos se movimentarem. Você já ouviu falar disso? Ela vai se movimentando, porque a areia é assim. Então ele está dizendo, olha a besteira que ele fez. Por quê? Porque ele investiu.
Olha a bobagem que ele fez, porque construir a casa você gasta. Jesus está dizendo, ele está botando fora, porque ele não está usando o cérebro. O que Deus deu para você que é inteligência, que nós temos que usar, irmãos. Aí ele diz aqui, é um homem que construiu a sua casa sobre areia. O que vai acontecer? A mesma coisa que você viu no que construiu a casa sobre a rocha. Todo mundo vai enfrentar lutas na vida. Mas o que faz você vencer as suas lutas, não é o quanto você conhece a Bíblia, mas é o quanto você pratica. Porque a luta, ela não está nem aí para o que você conhece. Ela está aí para que se você vai praticar. Porque o que me faz vencer a luta, não é a Bíblia que eu conheço, mas é a fé que eu vou botar em prática. É isso que vai fazer eu vencer. Amém? Não é o quanto você conhece, mas é o quanto você vai praticar. E a hora da luta é a hora de botar a fé em ação. É a hora de crer. É a hora de viver. É a hora de ter experiência. Aí ele diz, e desceu a chuva, queridos. Continue comigo. Correram rios e assopraram o quê? Ventos. Mesma coisa com o outro, tá? Combateram aquela casa e ela caiu. E foi grande o quê, queridos? Então nós temos que olhar para nós e pensar agora, que tipo de cristão eu tenho sido? Um cristão que apenas estou ouvindo e não pratico? Porque eu não concordo com isso, com aquilo, eu acho, eu penso, não sei o que. Você não morreu, irmão. Você me perdoa, você tem que se converter primeiro. Porque quando eu estou decidido a viver para Deus, não importa o que Deus falar, eu vou botar em prática. Não importa o que vai me custar, eu vou fazer o que está escrito, eu vou fazer o que Deus está falando comigo, me pedindo, me dando uma ordem, me mandando. Eu vou fazer o que Deus falou. Não importa o quão difícil seja, mesmo que eu nunca tenha feito, eu vou aprender. Porque se Deus falou, está falado. Eu vou fazer isso. Agora você tem que olhar para dentro de si. Que tipo de cristão nós estamos sendo, não aqui dentro da igreja, mas lá fora. Que tipo de crente você tem sido? Um crente que só conhece a Bíblia, mas não pratica? Que às vezes a família pergunta, o que você faz tanto na igreja? Porque eles não veem uma mudança. Você continua com os mesmos problemas, mesmos comportamentos, mesmas atitudes, mesmos às vezes chiliques. Graças a Deus você não tem chilique, amém? Mas às vezes a pessoa continua a mesma coisa, não mudou nunca. 20, 30 anos na igreja, nada evoluiu na sua vida. Nada, irmão. Nenhuma área mudou, nada. Talvez a única coisa você não adultera, não fuma, não bebe. Mas e o resto? Então Deus quer ver uma mudança, só que nós temos que praticar. Aí você tem que se perguntar, que tipo de esposa eu tenho sido? Que tipo de marido eu estou sendo? Pai, mãe, filho que você tem sido? É isso que nós temos que nos perguntar. Porque essa diferença a família quer ver. Porque às vezes nós somos que nem o Paulo disse. Mega conhecedores da letra, mas sem o Espírito. Você pode ser muito conhecedor da teologia, mas não conhecer Deus. Quer ver isso? 2 Coríntios capítulo 3. E às vezes você estuda a Bíblia, lê a Bíblia, mas é um conhecedor da letra, da teologia, mas não conhece o Deus que escreveu a Bíblia. E esse é o mais importante, porque a Bíblia não é um livro intelectual, ela é um livro espiritual. Você pode ler ela com a sua inteligência, mas você não vai entender muitos textos, ou vai interpretar muitos pontos de forma errada, porque ela é um livro completamente espiritual, irmão. Vamos lá. E para entender um livro espiritual, eu preciso estar perto do autor. E o autor tem que se colocar à disposição. O problema é que nós não queremos pagar o preço para estar perto. Você precisa ser um crente que pratica a palavra. Não só um crente que conhece, que às vezes está há anos na Bíblia, está se enchendo de versículo, e às vezes está ficando cheio de versículo, sabe citar versículo de cor. Mas o que as pessoas querem ver, esses versículos no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso comportamento, nas suas áreas da vida, melhorando. E é isso que nós temos que falar hoje para Deus. Senhor, eu quero mudar, porque eu quero ser um bom testemunho. Você tem que dizer isso: Deus, por onde eu passar, se um familiar ou se um colega de trabalho chegar, ele vai se converter por causa da sua conduta, por causa do seu comportamento, essa pessoa vai ir para Jesus. Mas às vezes você fica 10 anos, nenhum colega teu se converte. Mas besteiras eles sabem, piadas eles sabem, mas nenhum conheceu Jesus. Qual foi o seu papel ali? Que tipo de crente você está sendo? Cuidado, você está construindo sua vida na areia. No último dia, às vezes você não vai entrar no céu. Aí diz 2 Coríntios capítulo 3, porque às vezes a pessoa conhece a letra de tanto tempo que ela está na igreja, mas você tem que conhecer o Deus que está por detrás dessa letra, o Deus autor da Bíblia. Porque eu posso conhecer a teologia, mas não conhecer Deus.
Aí diz o versículo 6. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós aqui. Aí ele diz assim: o qual nos fez, o que Deus nos fez, pessoal? Capazes de sermos ministros de um novo quê? É isso que Deus espera de você. Ele vai te dar capacidade. Capacidade não vem de você. Às vezes você pode olhar para o pastor, o pastor é porque ele tem uma faculdade X, tem a faculdade Y, porque o pastor fez a pós-graduação X, é por isso que ele prega. Não, não é nossa capacidade. Tudo vem de quem, pessoal? De Deus. Isso vem de Deus, irmão. Sem a graça de Deus nós não somos nada. É Deus que nos dá a graça de entender. Só que Ele quer que você seja ministro de um novo testamento, não de religião. Porque hoje em dia está cheio de religião, irmão. Tem judaísmo, islamismo, budismo, espiritismo, Seishonoe, que também é uma filosofia espírita. O yoga, que acaba levando você também para um lado mais espírita, quando você se aprofunda muito naquilo. Então hoje em dia tem muitos, irmãos. Tem a católica, tem a evangélica, mas Ele quer que você seja um ministro do testamento. Que você mostre a graça, a salvação, o verdadeiro evangelho, porque é isso que vai salvar você. E às vezes você está cheio de conhecimento da letra, e só quer ir atrás da letra, e não conhece Deus. Você tem que ter experiência com Deus. Aí ele diz mais, continua. Do Novo Testamento, aí ele vai ser claro, Paulo vai dizer, não do que, queridos? Porque quando você entra na letra, você só quer ficar brigando. Campanha, isso não é, para quem entregar um óleo, a rosa, o sal, se é igreja ou macumba, eu tenho que guardar o sábado. Jesus leva a igreja antes ou depois, vai ter arrebatamento, vai ter milênio, não vai ter. Isso não muda a sua vida. O que muda a sua vida é crer em Cristo. O que vai salvar você é crer em Jesus. Porque todas essas questões são todas teorias. Ninguém morreu e voltou. E o fim não chegou. E Jesus foi muito humilde e ainda disse assim: o dia e a hora. Ninguém sabe. Nem eu e nem os anjos. Só quem? Só o Pai que está onde? Aí as pessoas vão inventar 300 teorias, vão puxar versículos para o lado delas, para acharem que é suficiente. Só que às vezes você está correndo para um lado de letra, você cita vários versículos da Bíblia, de cor a Bíblia diz isso, diz aquilo, mas o quanto você vive de tudo aquilo que você conheceu até hoje? O quanto você tem colocado em prática de tudo que você tem ouvido nesses anos todos? Se a nossa vida não está mudando, é porque nós não estamos praticando. Porque a vida de quem pratica, ela vai mudando em cada área. A cada tempo que passa, a vida da pessoa vai mudando em várias áreas. E se a nossa vida não tem mudado já faz tempo, é porque deixamos de praticar. E ele está dizendo, você não tem que ser ministro da letra, mas você tem que ser do Espírito. Deus está dizendo, você tem que conhecer o Espírito Santo, porque é Ele que te explica a Bíblia. Porque a letra mata, mas o Espírito faz o quê? E tem muita gente que conhece a teologia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Conhece muito bem várias passagens, mas não tem experiências com Deus. Isso é o que vai levar você para o céu, a sua experiência. Eu me converti com 15, eu tinha 2 anos de Bíblia, eu estava com 17. 2 anos que eu estava lendo a Bíblia e conhecendo pouca coisa. 2 anos você conhece pouca coisa. Aí eu fui para a faculdade de teologia e lá tinham muitas pessoas eruditas. Eu tive muitas aulas, eu tive um professor que me ensinava muitas coisas bacanas que eu ia observando. Mas por que eu fui para lá? Você vai perguntar, pastor, o que você foi? É que eu pensei que eu era um obreiro, eu queria que Deus me usasse mais. Eu pensei, esse conhecimento aí vai fazer Deus me usar mais, vai me ajudar. E eu percebi que não era o que eu achava. Que aquilo ali talvez não me ajudaria tanto para Deus me usar. Porque aquele conhecimento, não estou dizendo que é ruim, é bom, mas ele é mais humano. Não faz você ter experiência, não faz você conhecer o Deus da Bíblia. Eu vi como professor que estudou a vida inteira, que faz o doutorado e ele é pós-doutor, ou seja, você terminou o doutorado, não para de estudar, você continua estudando sobre alguma área. Ele chega no meio da aula e fala tal coisa e todo mundo diz amém. Acho que eu fui o único aluno a não dizer amém, porque eu percebi que ele estava errado. Eu nunca tinha feito uma graduação. Era o primeiro curso que eu fazia na vida. E eu vi que ele estava errado, porque a Bíblia dizia tal coisa, tal outra, e eu mostrei o versículo e falei, está errado a sua interpretação. Mas quando eu comecei a ver aquelas coisas, eu comecei a perceber, Deus, como é que pode um homem que estudou tantos anos, ele não entende o que Jesus está querendo falar? Mas como é que eu estou conseguindo entender? Aí eu cheguei num versículo da carta de João que diz assim, a unção que está em vós, ela vos ensinará todas as coisas. Você tem que conhecer o Espírito Santo, porque é Ele que te faz praticar a Bíblia. Vai ser muito difícil você praticar o que está escrito, enquanto você não tem comunhão com o Espírito Santo. Agora, quando você começar a andar com o Espírito Santo, tudo que está escrito na Bíblia vai ser muito fácil.
Se para você é um fardo pesado praticar o que a palavra diz, se para você é um fardo pesado deixar de beber, de fumar, ser dizimista, parar com as coisas erradas, é porque você não conhece o Espírito Santo. Você conhece a letra. Porque quando você anda com o Espírito Santo, não existe ponto da Bíblia que seja difícil, porque é Ele que nos capacita a obedecer e praticar a palavra de quem? De Deus. E o que Deus quer não é que você ouça, conheça toda a letra. O que Deus quer é que você pratique. E se você não tiver o Espírito, você precisa ter o Espírito, você precisa ser cheio do Espírito, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. É diferente do batismo nas águas, não é a mesma coisa. Você vai ter dificuldade para entender a Bíblia, porque a Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. E você tem que ser um cristão que pratica, não só conhece. Paulo está dizendo, não adianta você ser como os fariseus, conhecer toda a letra, você tem que ser ministro do Novo Testamento, você tem que ter o Espírito. Por quê? Vamos em Tiago capítulo 2. Então você tem que parar hoje e fazer uma pergunta a si mesmo: que tipo de cristão eu tenho sido? Porque às vezes você está aí cascudão na igreja há muitos anos, mas está louco, você deveria ser o exemplo e às vezes é o mal, porque não está praticando a palavra. Você tem que praticar a palavra. Todos nós estamos aqui, temos que praticar a palavra. Vamos lá, Tiago 2, e é isso que eu quero que você faça hoje, que a partir de hoje haja uma mudança. Você sai daqui para dizer: Deus, eu vou praticar. Eu não sei como que você era, mas a partir de hoje você vai mudar. Vem alguém falar mal de não sei quem para você, você corta o assunto, você não é dessas coisas. Por quê? Porque você está praticando. Mas às vezes sua casa, todo mundo sabe que pode bater e te ligar, porque você gosta de ouvir falar dos outros, gosta de uma fofoca, gosta que te liguem. Irmão, você não está perto de Deus, você está ouvindo e não está praticando. Tiago 2, todos acharam? Você tem que ser um praticante. Aí diz o 17, assim também a fé, como é que diz a palavra de Deus? Se não tiver as obras, o que diz a palavra? Ela é morta em si. Para que serve a fé sem obras? Só para escandalizar e dar mau testemunho. Só para isso que serve a fé sem obras. Agora, a nossa fé, ela tem que ter obras, ela tem que ter o comportamento, o dia a dia, a conduta, a atitude. As pessoas que conhecem você, que trabalham com você, tem que ficar uma semente no coração delas, elas têm que ter um encontro com Cristo. Os seus familiares que não são cristãos, eles têm que ver a mudança, têm que se converter. Nós temos que perguntar a Deus: o que é de errado com o meu testemunho? Eu não consigo ganhar nem quem mora dentro da minha casa. Então, que tipo de cristão eu tenho sido, Senhor? Que essas pessoas não conseguem ver o Senhor na minha vida, não conseguem sentir o Senhor nesse ambiente. Eu preciso mudar. Amém? Porque toda pessoa que não conhece a Cristo, ao chegar perto de você, ela tem que conhecer Cristo. Ela tem que ter uma semente, ela tem que ser transformada. Só que às vezes nós somos o cristão que está construindo a casa na areia. Estamos há muitos anos na igreja, crescemos na igreja, ouvimos a palavra, sabemos o que está escrito, mas não estamos praticando. E as pessoas precisam ver as suas obras, porque as obras são reflexos da sua fé. Então não adianta eu falar que eu tenho a fé se eu não tenho o quê? As obras, porque as pessoas querem ver essa mudança. Quer ver? O seu testemunho é poderoso. Vai um pouquinho para frente, primeira carta de Pedro, capítulo número 3. Então nós precisamos ter essas obras. Eu conheci uma pessoa um dia que ganhou o vizinho para Jesus. Como é que ganhou o vizinho? Sem uma palavra. O vizinho ia todos os dias na academia com essa pessoa treinar, e quando o vizinho ia falar mal dos outros, mostrar uma pornografia, uma coisa errada, essa pessoa dizia: eu não quero isso. Aí ia ter bebida, ele: não, eu não vou. Ia ter não sei o que e tal. Essa pessoa mostrou a diferença para o vizinho, e falava de Deus assim, mas nunca falou: eu sou um crente e tal. Um dia o vizinho dessa pessoa olhou para ela e falou: você é da igreja? Ele falou: sou. O vizinho disse: eu quero ir na tua igreja. E o vizinho dessa pessoa até hoje vai na igreja. A família toda do vizinho se converteu. Amém? Assim como esse irmão da igreja ganhou o vizinho dele, você tem que ganhar as pessoas que estão perto de você. Quem você tem ganhado para Jesus nesses últimos tempos? Nesse último ano, quem se converteu te conhecendo? Não ocupe em vão a oportunidade que Deus está te dando de ir para o céu. Vamos lá? Porque às vezes não estamos produzindo frutos, não praticamos, a gente está aqui dentro brincando. Isso não é uma brincadeira, isso aqui é o seu futuro. Você andar com Jesus, você servir a Deus e pensar: quem que eu ganhei para Jesus nesse último ano? Não seja infrutífero, irmão. Porque há uma parábola onde o Senhor vai olhar uma figueira
que está plantado no meio de uma plantação de uvas. E ele diz: poxa, faz anos que eu venho aqui, essa árvore aqui não produz fruto nenhum. Aí diz que o senhor da plantação disse: não, dá um tempo que eu vou adubar ela, vou ver se ela melhora e produz algum fruto. Se ela não produzir, a gente joga fora. Produza. Deus investiu muito em você, então Deus espera muito e vai cobrar muito. Quanto mais Deus investir em ti, mais Deus vai cobrar de você. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 3, você precisa ser um cristão que conhece e que pratica a palavra. É isso que eu vim falar para você nessa noite. Pratique, ande na palavra. Não pratiquei até hoje, então sai daqui para praticar. 1 Pedro capítulo 3, o apóstolo vai falar sobre as mulheres, mas não vamos entender só como mulheres. Você pode olhar ali como homem, como pais, mãe, como filho, como filha, como qualquer pessoa que é um cristão de verdade. Aí ele diz: semelhantemente vós mulheres, 1 Pedro 3:1, sede sujeitas ao seu marido. O que é sujeição? É respeito pelo seu esposo, pela posição que ele ocupa de sacerdote, de líder, de cabeça do lar. Aí ele diz: porque se algum não obedece, se ele não obedece ao quê? Se o teu familiar não é convertido, pelo procedimento da sua esposa, ele seja ganho para Jesus sem você falar nada, só pelo teu bom testemunho. Amém? Seu testemunho tem poder, mas olha para o irmão do lado e diga: o teu mau testemunho também tem poder, porque daí o teu marido nunca vai ser ganho, por causa do teu jeito, do teu comportamento dentro de casa. Só que não é só para a mulher, isso aqui também é para o homem. Quem você é como marido? Às vezes você era um marido que não via as contas, não via as coisas, sabe? Às vezes nem o dia que vence a luz você sabe, tudo é tua esposa, não cuida das crianças. Você tem que ser um cara que vai se envolver, porque o seu cônjuge tem que ser ganho sem palavras. O seu cônjuge tem que ver a mudança em você, ele tem que ver a sua mudança. Aí a sua esposa vê a mudança: pô, meu marido está se interessando, ele ajuda a fazer o orçamento. Pode ser um casal planejar e pagar, mas ele está ajudando a ver o orçamento, ele está ajudando a ver que tem dinheiro, ele está ajudando a pagar a conta, ele está ajudando a pegar o boletim das crianças. Pô, meu marido está mudando, pastor, de vez em quando ele até lava uma louça, ele não precisa lavar todos os dias, mas de vez em quando ele vai lá. Então ela viu a mudança do marido. Por quê, pastor? Porque ela está vendo que antes ele não fazia, agora ele está fazendo. Antes ele era duro, ele era bruto, agora ele está mais calmo, ele é mais educado com a esposa. Então ela está vendo uma mudança no marido. Ela vai ver que a igreja transformou ele. Não a igreja, mas ela sabe que é a fé que ele está exercendo. Ele está tendo um comportamento diferente. A nossa família quer essa mudança. Você era uma esposa, não arruma a casa, o marido vai procurar uma roupa, está sempre sujo, está tudo lá, a pia, você não faz uma comida para o marido, ele chega de noite, não tem, é de última hora, é reclamando. Ou olha para ele e diz: aqui não é restaurante, vai comer um pão com ovo, é o que a casa oferece. Não faz comida, não arruma a casa, está sempre tudo jogado, vai arrumar, você briga com todo mundo. Ou seja, você não tem prazer de ser o que Deus te criou para ser. Uma esposa, você tem que viver solteira, ou se converta. Amém? Porque você foi feita para ser uma esposa, você tem que se converter. Agora, o que o seu marido vai ver? Que você foi para a igreja e mudou. Ele chega, ele já sobe a escada sentindo o cheiro. Amém? Isso é a melhor coisa que tem. Quando você chega em casa sentindo o cheirinho da comida, você fala: minha esposa fez. Você chega lá, sua camisa está limpa, porque a sua esposa lavou, ela tem prazer de ser esposa. Ele começa a ver, ela mudou. Por que ela mudou, pastor? Não fazia comida, não limpava a casa, não fazia nada. Hoje ela faz tudo. Quem é que mudou ela? Ele vai ver, nessa igreja. Eu vou ter que ir nessa igreja que mudou essa mulher, porque eu vou ter que conhecer o seu testemunho. Às vezes você é um pai, uma mãe distante, não fala com o filho, não tem bom relacionamento, não liga, não conversa. Você pode dar 1001 desculpas, que foi a criação que você teve. Para de botar a culpa nos outros. Você pode ter tido a pior criação, mas você pode decidir ser a melhor pessoa. A criação não determina quem você vai ser. O que determina o que você vai ser são as escolhas que você faz na vida. Amém? Eu tinha que ser o pior pai. Com 2 anos eu fui botado para a rua com a minha mãe. Então eu deveria ser o pior pai que existe. Mas você vai ser o que você escolher ser. Amém? É você que escolhe quem você vai ser. Então às vezes aí você se converte. O seu filho, a sua filha vê a mudança. Você se aproxima, você tem relacionamento, você leva o seu filho para sair, você liga, você se importa, você começa a ter diálogo, você começa a fazer o que você não fazia.
o que vai acontecer? Sua família vê. E nós temos que ganhar nossa família sem palavras. Se você não está ganhando a sua família, você não consegue ganhar nem quem dorme do lado da sua cama. É porque o seu testemunho não está bom. E você precisa mudar. Acorde. Olha para o irmão do lado e diga: é hora de acordar. E parar para pensar que tipo de crente você é dentro da igreja. Você tem que acordar, irmão. Porque a sua família tem que vir para Jesus por causa da comunhão que você está tendo com Ele. Aí está escrito aqui, continue comigo. E pelo procedimento da sua mulher, eu vou pedir para o maestro botar na Nova tradução, que melhor ainda para nós lermos. Essa aqui é melhor ainda, leia. Assim também você, fala da esposa, mas bota o marido, bota o pai, bota a mãe, bota o filho. Às vezes era aquele filho rebelde, filho que batia a porta na cara dos pais, filho que brigava, sabe, xingava os pais, levantava. Aí ele se converte. Os pais vão ver a mudança na vida dele, porque ele não bate porta, ele se torna responsável com os deveres de casa, ele ajuda nas tarefas do lar, ele não grita mais com os pais, ele não bate porta, ele respeita. Houve uma mudança. Essa mudança chama atenção. O seu testemunho tem poder de salvar a sua família, de salvar os seus colegas. O mundo, a Bíblia diz em Romanos, a criatura, a criação, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. As pessoas querem ver verdadeiros filhos de Deus, verdadeiros cristãos transformados, para que eles se convertam. Aí diz aqui: assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, 1 Pedro 3,1, na Nova tradução da linguagem de hoje, seja levado a crer. Pelo que, queridos? Pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada. Versículo 2, bota para nós. Porque ele verá como a conduta de você honesta e é o quê? Seu testemunho tem poder. Mudar pessoas, mudar ambientes, ganhar sua família para Jesus. Pastor, eu não estou ganhando ninguém. Eu não vim aqui hoje te condenar. Eu vim aqui hoje pregar para você acordar e abrir os seus olhos aonde que você está edificando a sua vida. Muitos estão na areia. E quando a sua casa cair, às vezes pode ser tarde quando você acordar que não é salvo. A nossa vida tem que ser na rocha. Eu tenho que ser um cristão que não apenas escuta o que o pastor Luiz prega, pastores que já passaram pela sua vida, mas que nós vamos sair dessa igreja para dizer: Deus, eu quero praticar. Se eu tenho que ser um dizimista, eu vou ser. Se eu tenho que ser um ofertante, eu vou ser. Se eu tenho que batizar, eu vou me batizar. Eu vou mudar onde eu tiver que mudar. Às vezes você era um marido que vivia traindo a esposa, mas ela tem que ver que depois que você se converteu, você não faz mais isso. Você era a esposa que vivia traindo seu marido, se converteu, houve mudança, seu cônjuge tem que ver essa mudança, tem que ter transformação, meu irmão. Tem que ter uma mudança no nosso comportamento, em quem nós somos. Seu testemunho vai salvar a sua família. Não seja apenas um cristão que conhece a teologia, que conhece a letra, mas que não teve um encontro com Deus. Você tem que ser um cristão que tem experiência com Deus, que conhece o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai mudar você. É o Espírito Santo que vai transformar a sua vida. E você tem que deixar ele entrar em você e moldar o seu caráter, moldar o seu gênio, moldar o seu temperamento, mudar o seu comportamento. Você tem que permitir que ele faça isso. Você tem que pedir para ele, dizer: Senhor, eu quero mudar, eu quero ser um bom testemunho, eu quero salvar vidas. Eu quero pregar Jesus não com as minhas palavras, mas com aquilo que eu faço no ambiente de trabalho, na minha casa e onde eu estiver, no meu dia a dia. Que as pessoas vejam a Bíblia na sua vida. Que a sua família veja o seu bom testemunho a respeito de Cristo. Que você ore hoje e diga: eu quero mudar, Senhor. Porque se eu não estou ganhando ninguém, é porque talvez o meu testemunho não tenha sido bom. Porque Deus não vai te botar no meio dos crentes. Normalmente Ele vai te dar um emprego no meio dos incrédulos. Porque Ele quer que o seu testemunho mude a vida daquelas pessoas. Vamos ficar de pé para orar. Olá para você que está assistindo ou vai assistir um vídeo aqui no meu canal. Olha, eu quero te lembrar que o canal tem diversos vídeos. Tem vídeos de vida financeira, família, fé. Tem vários estudos que vão abençoar você. E olha, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Curta esse vídeo, porque o like vai nos ajudar o YouTube a entregar para mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa, porque juntos nós vamos fazer esse canal crescer e vamos alcançar muitas vidas, muitas almas, pessoas para Jesus. Compartilha, manda para alguém, marca alguém nos comentários, tá bom? Que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui no canal PR Luiz Vargas acompanhando as nossas mensagens. Que Deus abençoe você.